Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. O Giro Sindical vai tratar de um assunto hoje que todo brasileiro conhece muito bem, que é o SUS. Na verdade, vamos ver se conhece bem mesmo? Quem vai ajudar a gente a descobrir um pouquinho mais sobre ele é a economista do DIEESE, ela que atua no Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo, a Joana Biava. Joana, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda a esse giro sindical. Oi, Renata, obrigada pelo convite. Nem sempre o sistema de saúde ele foi universal, público e gratuito. O SUS ele é um desenho da Constituição de 88 e foi regulamentado em 1990. Antes, só tinha direito e acesso ao sistema público de saúde os trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, que recorriam para a Previdência Social e eram atendidos no INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social. Antes do SUS, muitas restrições. Agora, o SUS ele atende 70 a 80% de todos os números que a gente tem da saúde, todos os atendimentos, procedimentos, ele é responsável entre 70% e 80%. É muita coisa, a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, então olha o tamanho desse gigante. Sobre o governo Bolsonaro, a saúde no Brasil ela passou por maus bocados, não só a saúde, mas todas essas áreas que atendem a população na ponta e, sobretudo, a população mais pobre sofreram muito. E possivelmente foi um dos piores momentos da saúde pública no país, contando e contando muito as mais de 700 mil mortes que a gente teve durante a pandemia que poderiam ter sido evitadas. O que sobrou do SUS depois do governo Bolsonaro? Quais foram os maiores prejuízos? Então, acho que não é exagero dizer que o SUS é uma das maiores conquistas do Estado brasileiro, né? E da própria redemocratização do país, né? No momento que ele foi criado junto com a Constituição de 88, né? Então, após a ditadura. E mesmo com todos os problemas estruturais que a gente tem, que a gente sabe, vê o tempo todo na imprensa, né? E com todos os ataques que o SUS sofre, né? Sofreu mais ainda nos últimos anos. Ele é essa referência mundial mesmo de sistema público de saúde universal. E nos últimos anos a gente viu, né, com a pandemia da Covid-19, que a população acabou tendo, enfim, uma dimensão mais clara, né, da importância do SUS e da capilaridade dele. Os números da população hoje que são SUS dependente, que a gente fala, né, é a parcela da população que não tem um plano de saúde, né, não faz parte da saúde suplementar ou não acessa a saúde privada, é entre 70% e 80% da população. Então, é uma parcela muito grande que a gente sabe que dependeu ali no momento da pandemia e também o SUS atendeu até quem tinha, né, planos de saúde, ou tinha até recursos para pagar a saúde privada, mas que em alguns momentos a saúde privada colapsou também, né? Então, o SUS atendeu todo mundo naquele momento. Quando o vírus chegou no país, né, os primeiros casos, o Bolsonaro, o presidente, mas também o seu governo, né, minimizaram a gravidade da doença, menosprezaram o sofrimento, né, da população. Depois, quando primeiros casos, ele foi na contramão das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ele boicotou o distanciamento social, que era a medida pregada ali como fundamental para evitar que a curva, né, de elevação dos contágios fosse muito alta e que o sistema de saúde não tivesse capacidade de absorver. Ele o tempo todo ficou boicotando as medidas de distanciamento social. Ele retardou, né, a compra das vacinas, demorou mais tempo para a gente ser vacinado, enfim, tudo isso a gente acompanhou, infelizmente, vivendo isso, né? Então, o Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, ele foi muito desestruturado, né? A gente teve perda de pastas importantes, ele perdeu muito dessa capacidade de coordenação das políticas de saúde, que é fundamental o Ministério ter, né? O Ministério também foi militarizado, né? A gente lembra que ali no começo da pandemia, o militar assumiu a pasta, né? Pazuello, da saúde, isso a gente vê que teve conflitos ali de capacidade técnica mesmo, né, para gerir esse ministério. E também a gente lembra de questões que vão ser agora parte do nosso dia a dia, né, que é a questão da promoção da desinformação o tempo todo, negacionismo científico, né,
E o SUS só sobreviveu porque tem uma construção institucional muito sólida e muita gente comprometida. E voltando então à sua pergunta, acho que ainda é muito recente para a gente ter uma ideia de todas as sequelas que o governo Bolsonaro deixou para a saúde, para o SUS, né? Muita coisa ainda vai ser investigada, vai surgir. Um balanço importante que foi feito pelo governo de transição, né? Depois das eleições ainda no ano passado, ali se mostrou o desmonte, né, da estrutura do Ministério. A gente sabe que teve um apagão dos sistemas de informação de saúde, então até esse diagnóstico ele é limitado, né? A gente também teve essa fragilização das relações federativas, né, entre estados, municípios e União, que é fundamental para a gestão do SUS, do próprio controle social, então a gente continuou com os conselhos, mas os conselhos foram enfraquecidos, né? Os seus posicionamentos não foram levados em conta muitas vezes, né? Além de ter o desmonte de políticas inteiras, né? E com relação à situação da saúde no país, o que o GT de saúde registrou foi a piora de muitos indicadores, né? Então, eles destacaram alguns que acho que vale a pena a gente falar. Teve o que a gente ficou sabendo, né, por conta dessa política negacionista, uma grande redução da taxa de coberturas vacinais, né, das vacinas, não só da Covid, mas de outras. Isso trouxe um alto risco de reintrodução de doenças, como a poliomielite. A cobertura caiu ali de algo em torno de 100% em 2015 para 70% em 2021. Teve uma queda acentuada de consultas, cirurgias, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados no SUS, na atenção básica, especializada, hospitalar, o que atrasou o início de tratamento de várias doenças, né, como câncer, doenças cardiovasculares, outras. Um retorno muito elevado de internações por desnutrição infantil provocadas pela fome, né? Isso é uma questão que a gente tem acompanhado, né? Uma estagnação na trajetória de queda da mortalidade infantil, e o aumento de mortes maternas. Esse número é muito impressionante porque dobrou, o índice de mortes maternas entre 2019 e 2021. Esse GT, né, da saúde também fez um levantamento das políticas que foram desmontadas ou desfinanciadas, como mais médicos, né? E aí a gente lembra do caráter ideológico que teve, né, nesse desmonte, se associava os mais médicos por causa da vinda de médicos cubanos ao comunismo, enfim. O Farmácia Popular teve esvaziado seus recursos, né? É uma política super importante. Também outras políticas voltadas para DST e AIDS, enfim, inúmeras políticas que foram desmontadas ou muito reduzidas, né? Eu queria te perguntar os elementos de que aí você dispõe para a gente dizer se há ou não há ainda iniciativas que diferenciam esse governo do governo anterior no campo da saúde. Esses primeiros meses de governo, né, a gente está completando aí quase 6 meses, já mostram o que a gente esperava, né, por conta do que se propunha ali na eleição, de que seria um governo que teria uma visão mais abrangente da saúde, né, que tem uma preocupação com o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, não só tratar a doença, né, o resultado da falta de saúde, mas também relacionar com os determinantes sociais da saúde, né? Que é um entendimento de que as políticas públicas têm que ser transversais, né? Têm que ser voltadas também para a diminuição das desigualdades sociais. Então, acho que isso cria uma estrutura diferente para você trabalhar a política de saúde, né? Então, acho que a escolha da ministra Anísia Trindade foi muito importante. É, Ela é uma socióloga, né? Tem essa compreensão da amplitude dos desafios da saúde, era presidente da Fiocruz durante a pandemia. Então, é um ministério que até agora está sendo preservado, né, do ponto de vista dos acordos políticos, né, que a gente foram necessários para consolidar esse governo de frente ampla. O Ministério da Saúde está sendo tensionado um pouco, mas até agora foi preservado. E aos poucos está sendo reconstituída essa capacidade técnica do Ministério de atuar como uma autoridade nacional, uma autoridade sanitária nacional, né? Então, que é o que durante o governo Bolsonaro a gente perdeu. Então, trabalhar de forma articulada com os estados, os municípios, com controle social. Do ponto de vista das políticas públicas, eu acho que a própria priorização do governo do combate à fome mostra essa percepção de que a saúde da população está totalmente relacionada com as dimensões sociais, né? Então, as políticas de renda, né, que a gente tem visto ressurgirem ou serem fortalecidas, né, o Bolsa Família mais ampliado,
a política de salário mínimo, ainda que essas não estejam na pasta da saúde, né, elas são fundamentais e devem ser implementadas e reforçadas, né, de modo integrado com as políticas de saúde. Outra questão que é muito importante para a saúde é a questão ambiental, e a gente está vendo que ela está sendo recolocada, né, no centro do governo, então ela é fundamental para a promoção da saúde. Num primeiro momento, a gente teve a revogação de muitas portarias, né, que iam na contramão aí do que poderia promover a melhora da saúde. Acho que a gente tem que destacar esse programa de redução de filas de exames e procedimentos cirúrgicos para atacar essa questão da fila enorme que se formou, né? A retomada do programa Mais Médicos, que também são programas que contribuem para a reconstrução das relações federativas, né, com estados e municípios. A gente vê isso acontecendo já, né, na prática. E uma outra medida fundamental foi definir o valor de custeio do piso nacional da enfermagem. A gente ainda está com impasse aí, né, mas já tem um passo além, que é definir o valor de 7,3 bilhões que vai ser repassado para estados e municípios. Existe também uma preocupação declarada pela ministra de desenhar políticas de prevenção de emergência de saúde, né? Então, é aprender com as lições da pandemia da Covid, né? O governo também está reforçando, né, resgatando a importância dos órgãos de controle social, como os conselhos e conferências, né? Então, em particular, está fortalecendo a Conferência Nacional de Saúde, a 17ª, que acontece esse ano, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né? E também está recriando algumas instâncias de participação social, né, como o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, e a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde. Do ponto de vista do trabalho na saúde, uma iniciativa muito importante é a reconstituição da Mesa Nacional de Negociação do SUS, né? Então, essa mesa foi desmobilizada no governo Bolsonaro, e agora vai ser retomada e vai tratar de pautas que interessam aos trabalhadores do SUS, né? Então, a gente está começando esse processo de reconstrução do SUS. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Joana Biava, ela que está fazendo conosco aqui uma conversa sobre o SUS. O que a gente ainda não falou sobre o SUS é que mesmo quem usa a saúde suplementar via plano de saúde ou quem usa particular também usa o SUS, né? O SUS faz a vigilância sanitária, o SUS trata da saúde coletiva. Então, quem acha que não precisa do SUS está mal informado. Quais são as ameaças que o SUS enfrenta ainda, né, mesmo diante dessa mudança de perspectiva no poder executivo? A gente sabe que ele é um exemplo, a Organização Mundial de Saúde considera ele um exemplo, que a gente tem programas importantíssimos e exemplares como diabetes, hipertensão, AIDS, que você já citou também. Eu acho que a principal ameaça do SUS continua sendo o subfinanciamento, né? Que a gente chama de subfinanciamento estrutural do sistema, né? Acho que é importante a gente lembrar do momento da construção do SUS, que foi quando, ali no momento de retomada da democracia, né? Então, a gente vinha com um acúmulo, de demandas, né? Por maiores direitos, maiores políticas sociais, que foi consolidado ali na nossa Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã, só que foi num momento que foi um pouco na contramão do que vinha acontecendo no resto do mundo, né? Então, no mundo a gente estava ali com o avanço das políticas neoliberais que pregavam uma diminuição do Estado, né? Então, uma redução do papel do Estado, redução dos gastos públicos. E então, logo que o SUS foi criado e implementado, essas tensões se colocaram o tempo todo. Então, a gente teve restrições ao financiamento ali desde o começo, né? E mais recentemente, a gente passou para um outro patamar, né? Quando a gente teve ali, antes até do governo Bolsonaro, no governo Temer, né? A gente teve a emenda constitucional 95, né? Que é chamado teto de gastos, que colocou uma restrição ainda maior para o financiamento das políticas sociais. A estimativa que se tem é de que foi 60 bilhões perdidos ali para a saúde entre 2018 e 2022. O teto de gastos foi se tornando inviável, né?
E agora, no começo do ano, o governo fez uma proposta de nova regra fiscal, né, que eles estão chamando de novo arcabouço fiscal, que vai flexibilizar um pouquinho ali a capacidade do Estado de gastar, mas ele depende muito da elevação das receitas para isso acontecer, né? Ele é atrelado às receitas do período anterior. Então, para que isso aconteça, vai ter que ter um aumento de receita. Então, o governo, no primeiro momento, está propondo algumas revisões de gastos tributários, né, de isenções, benefícios fiscais, mas vai ter que fazer a reforma tributária, que está já tramitando, né, e que é fundamental para aumentar essas receitas. O Ministério da Saúde está na mira do que a gente chama centrão, né, porque é um ministério que possibilita o encaminhamento de um volume grande de emendas, né, então eles têm interesse em ter essa pasta, além do orçamento ser muito grande, ele possibilita direcionar emendas num volume muito grande, que eles têm muito interesse nisso. Então, a gente está vendo aí uma pressão muito grande sobre o Ministério da Saúde, né? E outro risco grande, né, um entrave mesmo para o SUS até hoje, é a situação da gestão do trabalho. A gente tem carreiras muito diferentes nos diferentes estados, municípios, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em fixar profissionais em algumas regiões, né? Mais médicos é um pouco uma resposta a isso, regiões mais remotas, né? De difícil acesso, enfim. O que que você acha que seria, né, do país sem o SUS? O que você considera que seriam, evidentemente, os piores prejuízos? E afetar todos os brasileiros, né? Então, todos somos usuários do SUS em alguma das suas políticas, né? Então, acho que além da assistência ambulatorial e hospitalar, né, que é quem realmente acessa os serviços em hospitais, ambulatórios, a gente perderia uma cobertura nacional da vacinação, né, provavelmente, a vigilância sanitária, né, então todo o cuidado que se tem no alimento que a gente come, tudo isso poderia ser comprometido, a vigilância epidemiológica, né, os remédios de alto custo, que não é só a população que é SUS dependente, mas toda a população acaba acessando. Então, assim, com certeza a gente teria um adoecimento muito maior da população, né, pela ausência dessas políticas, e a falta de prevenção, que eu acho que o SUS é fundamental, né, na política de prevenção, e a gente teria também um custo maior com saúde, que teria que ser arcado pelas famílias, né? Uma parte das famílias teria condições de arcar com esse custo e uma parte não teria. Muitas dessas ações que estão no guarda-chuva do SUS hoje, o Estado ia ter que fazer de alguma forma, por exemplo, a vigilância epidemiológica, controle, né, de endemias, mas sem essa estrutura do SUS, né, e a sua capilaridade, né, que é fundamental, acho que com certeza essas ações seriam muito mais custosas e muito mais ineficientes, né? Então acho que um pouco é o que se esperaria na ausência do sistema. Então, fique com a gente, o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista do Diese, Joana Biava, ela que conversa aqui com a gente sobre o SUS. Joana, o SUS, ou a saúde de maneira geral, ela é consumidora de equipamento, de insumo. Quando veio a pandemia, nós acompanhamos que boa parte do que era básico nós precisamos importar. Importamos máscaras, luvas, seringas, os ventiladores. E isso colocou muito problema, né? Inclusive uma concorrência internacional muito ampla por esses mesmos itens. O governo anunciou recentemente a criação do chamado Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, para formular e promover medidas que fortaleçam a produção e a inovação nessa área. E a ideia do grupo é criar um complexo industrial. Por que o governo está fazendo isso? Então, a dependência do Brasil em relação a esses insumos e equipamentos de saúde, ela é histórica, né? Mas ela foi agravada com certeza no período mais recente pela desindustrialização, pelas transformações produtivas, né, que a gente tem vivenciado. A gente precisou importar ali 80% das vacinas, 90% daquele IFA, né, que a gente agora parou de ouvir um pouco, mas era aquele insumo farmacêutico ativo, né, que era matéria-prima também para as vacinas. Então, esse é um problema, mas não é o único, né? A gente também sabe que esse déficit externo ele deixa o setor de saúde vulnerável em relação às flutuações de câmbio. Se o setor privado pode repassar isso para os custos, né? E aí a população vai ter que arcar com esse custo, o SUS
tem menos flexibilidade, então provavelmente vai ter menos recurso para dar conta das políticas. Então, nesse sentido, é muito importante a gente internalizar essa produção, né? E, além disso, né, essa dependência de insumos externos, ela é um limite não só para o setor de saúde em si, mas também para os encadeamentos produtivos, né, que a gente tem com outros setores, e para os efeitos sobre a renda, né, que o setor de saúde pode ter no país. Então, a perspectiva da criação desse grupo executivo que você falou e do próprio departamento do Complexo Econômico Industrial no Ministério, nesse sentido de pensar esses encadeamentos, né? Usar o SUS como um grande mercado consumidor desses produtos, usar esse poder de mercado consumidor para ser um vetor de demanda e um vetor de desenvolvimento industrial no país, né? Esse setor, se a gente pensar não só os serviços de saúde, mas também a indústria de saúde, né, ligadas à saúde, indústria química, indústria mecânica, de equipamentos, enfim, corresponde hoje a 10% do PIB, né? 10% do PIB e mais ou menos 10% também do emprego no país. Então, você tem aí um grande potencial realmente de interferir nas condições de desenvolvimento, não só do ponto de vista da dependência econômica, mas também desenvolvimento na dimensão de resolver os graves problemas sociais do país, né? Então, foi isso. O governo recriou na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação o Departamento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né, com uma estrutura semelhante até ao que foi nos governos Lula e Dilma, e esse departamento trata do fomento científico e tecnológico através das interfaces entre os serviços de saúde e de base industrial. E, Joana, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, você acompanha muito mais de perto a situação dos trabalhadores da saúde no estado de São Paulo, né, como assessora aí do Saúde. Então, me conta para a gente quais são os principais problemas enfrentados hoje pelos trabalhadores do SUS no estado de São Paulo. A gente consegue perceber que, na verdade, o governo Tarcísio tá indo mais ou menos no mesmo para a saúde, no mesmo caminho dos governos tucanos ali, não tem grandes diferenças, né? E a gente acho que vale lembrar um pouco o que que foi, principalmente esse último governo, que foi o governo Dória. O governo Dória, ele diminuiu muito a participação da saúde no orçamento do Estado. Então, a gente teve uma diminuição ali, em 2019, a Secretaria de Saúde, ela consumia ali 9,5% das despesas liquidadas no Estado, em 2022 foi para 8,2%. A gente teve um pico só ali em 2020, né, por causa da pandemia, mas teve uma tendência muito acelerada de redução da participação da saúde no Estado. Então, a saúde não foi priorizada aqui. O próprio Instituto Butantan, antes da pandemia, já tinham avisado que poderia ser privatizado, né? Depois esse projeto foi suspenso até pela própria pandemia. Mas o governo Dória também quis extinguir a FURP, que é o Laboratório Farmacêutico do Estado, né? Que tem tudo a ver com essa discussão do Complexo Industrial da Saúde. Não extinguiu, mas a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, foi extinta. E hoje a gente tem visto aí como está fazendo falta no estado de São Paulo, né? Vários municípios não têm condições de fazer esse controle de endemias, controle dos carrapatos, por exemplo, agora que estão tendo alguns casos aí na região de Campinas da febre maculosa. A SUSEM ajudava muitos municípios nisso, então com a extinção da SUSEM ficou um grande vazio aí para muitas regiões, né? Mas acho que o principal ajuste mesmo do governo Dória, que também já acontecia nos governos anteriores, tucanos, né, foi a redução da despesa com pessoal, que foi muito acentuada, né? E a saúde, que é intensiva em mão de obra, ela foi muito penalizada, né? Aqui em São Paulo, teve uma redução de 20 mil servidores da administração direta, para 35% em 10 anos só, né? Em 10 anos a gente teve um esvaziamento dos trabalhadores da saúde aqui no governo estadual. Hoje a gente tem 70 mil cargos vagos na administração direta de saúde aqui no estado de São Paulo. Teve um arroxo salarial muito grande, não se tem reajuste praticamente, tem uma perda em média de 50% em 10 anos.
pela inflação, né, para o funcionalismo da saúde. O ano passado, o governo deu 20%, só que os 20% é sobre o salário base, que está muito reduzido, né? Então, isso impacta muito pouco para os trabalhadores da saúde. Foram feitas aqui duas reformas administrativas, acho que São Paulo foi um laboratório ali também do que estava sendo discutido no governo federal, em termos de reforma administrativa, né, no governo passado. Vários direitos foram retirados dos trabalhadores, as folgas abonadas, por exemplo, eram garantidas para os servidores há muito tempo, o reajuste da insalubridade, né, que o adicional de insalubridade é super importante para os trabalhadores da saúde, não tem reajuste, passou a ser congelado, né, se perderam o reajuste automático da insalubridade, se aumentou a contribuição para o IANSP, né, que eles contribuem para o que seria o plano de saúde, né, estadual aqui dos servidores, então ficou muito pesado para os servidores arcarem com essa contribuição. Teve uma reforma da Previdência aqui também, como no governo federal, que conseguiu ser mais intensa, porque além das mesmas medidas federais, ainda se passou a cobrar uma alíquota muito grande dos aposentados. Isso depois foi revertido, mas por um bom tempo penalizou muitos aposentados. Então, assim, do ponto de vista do funcionalismo público, esse período, né, mais recente aí foi um período de grande precarização do trabalho aqui, né, da saúde. Muita sobrecarga de trabalho, o pessoal está super sobrecarregado, envelhecido porque não tem concurso público, e a classe trabalhadora, né, fragmentada, porque o que aconteceu foi que eles, além de, né, esvaziarem o funcionalismo público, eles começaram a transferir de forma muito acelerada para as OSs. Então, são trabalhadores do SUS também, mas em diferentes órgãos, né? Então, uns no setor público, no setor privado, acho que existe um impacto ali sobre a fragmentação dos trabalhadores, né, do SUS. As OSs também, elas, além de elas gerirem equipamentos de hospitais, enfim, e ambulatórios, elas também passaram a gerir alguns equipamentos estratégicos, né, assim, laboratórios, ou a central de regulação de leitos. Então, elas acabam tendo um poder muito grande em relação à gestão, né? Recentemente ficou muito marcante também a transferência do recurso e dos serviços de saúde para as filantrópicas. Aqui em São Paulo, esse movimento foi radical no último quadriênio aí. O recurso hoje para as filantrópicas ele é maior até do que para as OSs e para a rede própria, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é uma filantropização do, da gestão do SUS aqui no estado, né? As filantrópicas falam que estão com dificuldades financeiras por causa da falta de reajuste da tabela SUS, que é a remuneração que eles recebem pelos serviços, mas a gente sabe que eles têm uma capacidade de fazer pressão, né? Uma capacidade de fazer lobby muito grande. O próprio secretário de Saúde essa semana falou isso abertamente, né? Que eles reduzem o atendimento para pressionar, para ter mais recurso. Então, eles se usam desse mecanismo que é muito complicado, né? Então, muito recurso hoje do SUS vai para as filantrópicas, mais até do que para as OS, né? A gente não sabe ainda muito bem qual que é o projeto do Tarcísio para a saúde, a gente percebe que tem muita continuidade, eles vão continuar transferindo para OSs. Eles não estão negociando, como o governo Dória também não negociava. Eles apresentaram uma proposta de reajuste irrisória, 6%, né, de aumento para o salário base, né, que é muito pequeno, e para as gratificações. O salário base, só para você ter uma ideia, de auxiliar de enfermagem aqui no estado é R$ 400, do técnico de enfermagem é 480, do enfermeiro 725, e o resto todo é gratificações, né, prêmios, uma parte tem reajuste, outra parte não. Então, é, é uma composição salarial muito, muito pouco atrativa, né? Então, muita gente enfim, nem se mantém, acaba saindo do funcionalismo público, né? Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui hoje com a gente e seguimos. Obrigada, Joana.